Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Java. Bom, nessa aula eu quero dar continuidade aos comandos de repetição. E eu tinha falado de um comando de repetição indeterminado chamado while, ok? E aí você pode reparar o seguinte, tá, Fernando, você falou para mim que isso aqui é um comando de repetição indeterminado, mas você usou ele num caso de repetição determinada, porque eu sei quando isso aqui vai acabar. Quando o let atingir o valor f, eu tenho certeza que isso aqui vai acabar. Gente, comandos de repetição indeterminado não são usados nesse caso. Eu estou usando apenas aqui eles como exemplo, ok? Então, olha só, para que eu usaria um comando de repetição indeterminado? Por exemplo, ler um banco de dados. Eu usaria um comando de repetição indeterminado. Fique lendo enquanto existir registro. Quantos registros ele vai ler? Não sei, não tenho ideia. Peça informação ao seu usuário até ele informar o valor -1. Quantos registros ele vai informar? Não sei, não temos ideia. Então isso é para casos indeterminados. A gente usa esses modos aqui como exemplo, para não complicar tanto o nosso exemplo, só isso, certo? Mas o correto mesmo seria usar esse comando aqui para casos indeterminados. Ok? Vocês vão ver que quando eu usar um comando de repetição determinada, ele facilita esse tipo de caso aqui. Esse caso que a gente sabe de quanto a quanto vai. Bom, um outro comando de repetição indeterminado se chama do. O nome do comando é do. While é o complemento dele. Então, do while atingir uma determinada condição. Ok? Então, ele vai fazer até atingir uma determinada condição. A diferença dele para o comando while, se vocês reparam, é que a pergunta está no início. Aqui no caso, a pergunta estará no final. Eu vou fazer algumas pequenas trocas aqui apenas para a gente poder comparar esses dois comandos. Eu quero ensinar para vocês o comando while em comparação com o comando while, porque muita gente fica meio perdido. Poxa, quando é que eu uso o while? Quando é que eu uso o while? Então vamos lá, eu vou deixar esse let aqui mesmo, não tem problema nenhum não. Vou apenas... Só que eu não queria um let. Deixa eu trocar isso aqui para byte, para a gente poder ter um numérico. Ok, então vou trocar esse cara aqui para num. Vou falar que esse num aqui é 1, enquanto num for menor do que 10, não quero esse system.out.println, tirar esse system.out.print daqui e colocar apenas num mais igual a 1, ok? E aí mostra para mim o valor de num. Show? Ok, vou fazer a mesma coisa usando agora do while. Então, byte num2 é igual a 1. Num2 mais igual a 1. E a minha condição é a mesma. Enquanto num é menor do que 10. Opa, num não, é num2. Enquanto num2 é menor do que 10. E aí, system.out.println num2. Ok. Se eu executar este comando aqui, o resultado será 10. Se eu executar este comando aqui de baixo, o resultado também será 10. Aí você chega para e pergunta, poxa, Fernando, então o resultado dos dois é o mesmo? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo por causa do seguinte, este comando pergunta primeiro para executar. Então, se aqui fosse 10, o resultado final deste comando seria 10. Já este outro comando pergunta depois. Então, se aqui fosse 10, o resultado final seria 11. Porque olha a estrutura desse comando, o que ele está fazendo? Ele vai dizer, faça o quê? Num2 mais 1. Então, ele vai somar esse resultado aqui para 11. Certo? Então, somando para 11, aí ele vai perguntar, num2 é menor do que 10? Num2 num2 é maior do que 10. Ah, então beleza, então sai do comando. Então, faz num2 valer 11. Ok? Ou seja, este comando pergunta primeiro. No caso aqui, já que já atingiu o maior valor, ele nem entra. Já o de baixo, como ainda ele não sabe qual é a pergunta, então ele faz
pelo menos uma vez antes de perguntar. Isso é extremamente útil, porque às vezes queremos, mesmo sem perguntar, realizar o comando. Por exemplo, deixe-me criar outro comando aqui. Vamos imaginar que eu estou solicitando informações para o usuário. Então, a gente já sabe, né? Eu tenho a classe scan, deixa eu ver se ela já está declarada aqui, eu acho que eu já declarei, por causa do comando de repetição, está aqui, ó. Então eu tenho um objeto da classe scan. Aí eu falo para o meu usuário o seguinte, mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Deixa eu pegar este comando aqui. Então vou falar para o meu usuário assim, por favor, meu amigo, informe um valor. Ok? E escrever assim, -1 para sair. Ou seja, quando ele informar -1, ele vai sair. Certo? Eu não sei ainda qual o valor que meu usuário informou. Então deixa eu pegar esse valor aqui e colocar aqui dentro dessa estrutura. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, num2 recebe sc.nextByte. Ok, e vou deixar ele me informar o valor. Então, se num2 for igual a -1, ele sairá do comando. Ok? Eu posso deixar a declaração do byte que não vai afetar. Então olha só, agora tente fazer isso com o comando ali. Não tem como, você teria que colocar essas duas instruções para fora, depois repetir essas duas instruções dentro do comando. Ok? Então muitas vezes usar o do while é muito melhor do que usar o while. Ok? Então vejam essas diferenças entre os comandos. A diferença entre os comandos é que importa na hora de programar, porque a sua programação pode ficar mais complicada, né? O seu código pode ficar muito mais complicado ou mais simples. Então, dependendo do que você vai usar, não é que o Java... Muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, o Java tem muitos comandos para fazer a mesma coisa. Não tem muitos comandos para fazer a mesma coisa. Eu já mostrei para vocês. O switch ele é completamente diferente do if. O while também é completamente diferente do do. E por sua vez, os comandos indeterminados são completamente dos comandos determinados. O problema é que muitas vezes as pessoas usam o comando errado, certo? E tentam, coitado do Java não pode se defender, né? E tenta justificar, não, a culpa é do Java. Claro que a culpa é do Java. Mas só que será mesmo que a culpa é do Java ou a culpa é quem fica entre o teclado e a cadeira? Então, tome o máximo de cuidado na hora de programar, porque o seu código pode ficar mais rápido ou mais lento, dependendo do que você faça. Ok? Na próxima aula, veremos o último dos comandos de repetição. Até lá!